A gente vai começar uma série nova chamada Gratidão. Por que a gente tem entendido isso necessário? Primeiro que gratidão é uma disciplina espiritual. Nós sermos gratos é um treinamento, algo que exige, porque o oposto da gratidão não é a ingratidão, mas no desenvolvimento, na nossa jornada com Jesus, o oposto é a murmuração, quando a gente reclama de tudo e a gente não está feliz com nada, né? Então, a gratidão é fundamental. A segunda coisa, porque no primeiro final de semana de dezembro é a nossa celebração de gratidão. E a gente tem percebido nos últimos anos que o conceito de gratidão está um pouco deturpado no meio da nossa igreja. Então a gente precisa equalizar a visão bíblica do que é gratidão. Então por isso é que nós estamos inseridos nessa série hoje. Hoje o título que eu vou trabalhar é Quando o Suficiente é Suficiente. Aprendendo a viver com o dinheiro que se tem. Isso é interessante porque eu não quero falar para aqueles que têm pouco dinheiro, mas também quero falar para aqueles que têm muito dinheiro. E de fato é algo que a gente precisa aprender, porque se tem algo que eu trabalho na minha vida, nos meus atendimentos nessa igreja, eu sou pastor há 22 anos e no Morumbi fui pastor há 10 anos, são 32 anos de pastorado. O que mais complica os relacionamentos, onde eu vejo mais confusão, mais do que qualquer outra coisa, mais mesmo do que imoralidade sexual, tem a ver com a área financeira. Entrou dívida, cara, a família entra em colapso, é um negócio absurdo, como o dinheiro tem esse poder de sedução e de dominar o coração da gente. A gente vê muitas vezes em alguns encontros onde há confissão de pecado, a pessoa comentando, olha, eu queria confessar a minha imoralidade sexual, mas eu nunca vi alguém chegar dizendo, eu queria confessar porque eu estou ganhando muito dinheiro, e isso é pecado, ou eu estou ganhando pouco dinheiro, isso é pecado. Nunca vi alguém confessar a sua relação com o dinheiro como algo que fosse pernicioso em relação ao compromisso e o vínculo dele com Deus. Portanto, esta questão da gratidão em relação àquilo que nós temos recebido de Deus é algo muito importante, porque aquilo que a gente recebe, a gente dá graças e partilha. A gente recebe, dá graças e partilha. Esse é o movimento de Deus. Baseado nessa história, eu vou ler um texto de 1 Timóteo, e a gente vai se concentrar no capítulo 6, a partir do verso 3, mas antes eu quero dar um pouco o contexto, eu quero observar o contexto deste texto do verso 6. No capítulo 3, 15, Paulo diz o seguinte ao seu jovem Timóteo, que era pastor de uma igreja, e ele está orientando aquele jovem Timóteo a como organizar, a como ser pastor, a como dirigir aquela igreja. Ele começa dizendo, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Ele traz o conceito e ele diz, eu vou conversar daqui para frente com você, mas eu não estou olhando o público lá fora. Eu não estou preocupado com o que está acontecendo fora da igreja, eu estou preocupado com o que está acontecendo dentro da igreja. E você precisa entender, Timóteo, que a igreja, ela é a casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Como é que vocês devem se portar dentro da igreja? Ele continua o texto dizendo, mas não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado no corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Ele fala de como a igreja deve se portar, mas depois ele faz um apelo de que existe um grande mistério, e o mistério é a piedade. Ele fala, eu quero conversar com vocês a respeito do mistério da piedade. O que é bacana na Bíblia é que todo o mistério já foi revelado. Quando a Bíblia fala de algum mistério, esse mistério ele revela logo depois, ele explica logo depois, e aqui ele está explicando claramente o que é de fato a vida piedosa. A gente confunde um pouco a vida piedosa com aquela vida onde a gente tem dó. Quem tem piedade de mim é aquele que tem dó de mim, que tem pena de mim. Mas não é isso que a Bíblia trabalha no conceito de piedade. A Bíblia trabalha que o piedoso é aquele que é
pio. E o inverso do pio é o ímpio. Então, piedoso é aquele que é pio. Agora, piedade, ela é uma expressão ligada à religião. Não tem como você falar em piedade e a piedade, não a piedade dócil, mas a piedade como uma expressão religiosa. No texto bíblico, a gente entende que a piedade, aqui e agora, ela está vinculada a algo fundamental para a nossa crença. Ele vai apresentar o Deus que foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Ele revela o conteúdo do mistério da piedade. Ele vai dizer de um Deus que foi encarnado, Jesus Cristo. Deus foi manifestado em corpo, Ele encarnou, Jesus Cristo foi visto, é um fato histórico. Mas não só isso, Ele foi aquele que foi testificado, justificado no Espírito. Ou seja, quando Ele sai da sepultura, Jesus sai ali trazendo toda a certificação do que foi justo. A salvação foi aplicada. Depois o texto diz que Ele é visto pelos anjos, Ele ascende aos céus, e ali, cada vez mais, o processo daquilo que Jesus Cristo é e fez, está sendo afirmado e garantido. Depois ele fala, olha, não tem a ver somente com a encarnação, a ressurreição e a ascensão, mas também tem a ver com a comunicação, a pregação, visto pelos anjos, pregado entre as nações e crido no mundo. E depois a própria glória que o próprio Cristo recebe sendo glorificado. Em outras palavras, a piedade, ela tem a ver com quem Cristo é e o que Ele fez. Com o que Cristo é, o que Ele fez e o que Ele traz para nós, salvação. Quando nós cremos, nós somos salvos. Portanto, a vida que é vida exercida na piedade, é a vida que de fato segue a Cristo. É a vida que de fato entendeu quem Cristo é e se submete a ela. E como é uma expressão vinculada à religião, nós podemos dizer, e o Augusto Nicodemos ele reforça muito essa afirmação, dizendo que a piedade, em outras palavras, ela pode ser substituída pelo cristianismo. Que nós podemos viver piedosamente é viver como um cristão tem que viver de fato. É como um cristão exerce a sua relação com Deus e a sua relação no mundo, como de fato ele é salvo por Jesus Cristo. Aquele que assumiu este compromisso e assim vive. Portanto, piedoso é aquele que vive de fato e verdadeiramente o cristianismo. E o texto continua dizendo o seguinte: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Ele vai dizer que tem gente que está ensinando falsas doutrinas aí no meio de vocês. E o que ele está ensinando é algo que não tem a ver com a sã doutrina, o Evangelho deste Cristo que se encarnou, ressuscitou, ascendeu, foi pregado, crido e portanto ele é glorificado. Ele está dizendo, tem gente que está trazendo a vida piedosa num outro conteúdo. Então Paulo diz, olha, nós precisamos combater isso aí. Nós precisamos enfrentar isso aí, porque se alguém ensina falta de doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com a prática dessa sã doutrina, que é a vida piedosa, gente, esse cara é orgulhoso e não entendeu nada, muito pelo contrário. E o texto continua dizendo o seguinte: os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Está dizendo, estes falsos mestres a quem eu tenho dito para vocês que a gente tem que confrontar, e Paulo vai fazer isso inúmeras vezes. Ele fala com Timóteo e também fala com Tito, dizendo, a gente precisa desmascarar esses caras.
A gente precisa tirar esses caras. Pedro e João ainda acrescentam coisas a respeito dos falsos mestres, quando ele diz: estavam no nosso meio, mas nunca foram um dos nossos. É gente do mal, que não entendeu, que está movido pela vaidade, pelo orgulho. E o pior é que esses caras entenderam que o cristianismo pode ser para eles uma fonte de lucro. Portanto, estão se infiltrando nas casas, pregando um outro evangelho e trazendo para si algo que é lucrativo financeiramente. Pessoas que dizem assim, e eu vou contar um caso verídico de alguém que me procurou, me perguntando como é que eu poderia responder a ela por algo que ela enfrentou e viveu nesse mundo gospel. A questão é, a gente tem escutado muito: você não sabe que Deus é um Deus bom? E aí a gente afirma: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A partir daí, não há mentira nisso, mas o evangelho começa a ser deturpado por alguns, entendendo que a piedade pode ser fruto de lucro. Essa senhora me procurou e disse: estou passando por um problema sério financeiro e eu não consigo reverter essa história. E eu fui conversar com o pastor fulano de tal, aqui da cidade de Vinhedo, e ele me disse o seguinte: você vai me trazer uma foto sua e da sua família. Eu vou dormir com essa foto debaixo do meu travesseiro. E eu garanto que Deus vai reverter essa história. Para isso, você precisa me dar uma oferta de R$150. E ela deu, tirou do algo que nem tinha. Nunca eu dormiria com uma foto sua debaixo do meu travesseiro. Nunca. Eu já tenho insônia, acordar e ver aquela foto, eu vou sair contar, amarrado Jesus. Nunca. Ainda mais por R$150, não perderia o meu sono por R$150. Mas o pessoal tem entendido, gente. Tem entendido. As igrejas e instituições religiosas devendo altos valores para a receita, por sonegação de impostos relativo aos funcionários da igreja. Isso é padrão de hoje. Então, quando Paulo está dizendo o que está dizendo aqui, ele não está simplesmente falando algo do qual a gente não vive. Não, a gente está vivendo e vivendo muito. Isso está muito claro nos dias que a gente vive. E a gente entende que o amor ao dinheiro é um problema antigo, porque o dinheiro ele se tornou um ídolo. A Bíblia fala mais em grana do que própria salvação, porque o dinheiro ele tem a capacidade de roubar o nosso coração. Numa igreja como a nossa, numa cidade como a nossa, num estado como o nosso, num país como o nosso, o dinheiro tem dominado de forma absoluta. O consumismo é algo que dirige todos nós. Nós precisamos ter o mais novo, o mais eficiente, o mais bonito e aquilo que nos dá prazer. A gente tem que ter isso o mais rápido possível. Não dá para esperar. Eu não consigo pensar no futuro, eu só consigo pensar no aqui e no agora. E quando a gente tem um ídolo, 3 coisas fazemos: nós amamos esse ídolo, nós confiamos nesse ídolo e nós obedecemos a esse ídolo. Quando nós trocamos um ídolo por Deus, nós amamos esse Deus, nós confiamos nesse Deus e nós obedecemos a esse Deus. Mas quando o ídolo não está fora do meu coração e ele está dentro do meu coração, eu me torno totalmente escravo desse ídolo. Portanto, Paulo está exortando aqui a Timóteo
E a igreja que ele estava dirigindo, dizendo: escuta, tem muita gente no meio de vocês ensinando uma sã doutrina, e eles sacaram que no meio de vocês, essa piedade que vocês querem tanto viver, buscar e alcançar, é fonte de lucro para eles. Na carta de Tito ele diz: eles estão se infiltrando nas casas, eles estão no meio do povo, correndo atrás de gente fraca, de que não entendeu o evangelho, mas que está carecendo da transformação do evangelho, crendo que o que eles ofertam trará salvação. Ele diz: cuidado, esse povo está vivendo uma fé falsa, que não se fundamenta na realidade do Cristo morto, ressurreto, e de fato que vive assentado no trono, nos dando total liberdade sobre o nosso pecado, sendo Ele a fonte de toda a alegria de nossa existência. Cuidado, ele diz, cuidado. O dinheiro tem dominado muito, muito. Mas quando a gente chega na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, ele vai dar uma exortação a respeito da relação com a grana, e ele vai dizer a dois grupos distintos. Ele vai dizer aos que têm dinheiro e aos que não têm dinheiro. No parágrafo anterior, ele falou aqueles que são o senhor e os escravos. Talvez ele esteja relacionando agora a continuidade do texto, dizendo: o senhor é caracterizado por aquele que é rico, e o escravo é caracterizado por aquele que não tem nada. Então eu preciso falar uma coisa para os dois, e você, Timóteo, precisa prestar atenção, exortar, ensinar e conduzir o povo, estes dois grupos, na direção que é correta, de uma piedade verdadeira, de uma vida cristã séria, sem ídolos, no qual Jesus Cristo é o Senhor, Salvador, sustentador, provedor de tudo o que ele precisa. Então Paulo começa então trazendo um conceito muito interessante. Ele vai começando dizendo: de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em muita tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Agora pula para o verso 17. Ordene aos que são ricos, ao segundo grupo, que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Vamos olhar o texto, e o texto começa dizendo qual é a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza, ela tem a ver com a nossa identidade, o que somos em Cristo. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Ele traz agora uma realidade nova, ele nos faz pensar em algo diferente. Ele está dizendo: para uns, a piedade é fonte de lucro. Estes caras você tem que confrontar, você tem que peitar, mas eu quero que vocês saibam um negócio, que a piedade com o contentamento é uma grande fonte de lucro. Não quer dizer que é errado você pensar no lucro na piedade, mas a piedade com contentamento é fonte de lucro. E aí a gente vai ver que o texto não está dizendo que a piedade que de repente reverte a situação financeira e a conta vermelha de repente milagrosamente recebeu um Pix, e a gente não sabe de onde veio, só sabe que a agência é 333, porque se fosse 666 a gente ficaria assustado. De onde é que veio essa grana? Ninguém sabe. Por acaso foi tu, Senhor, que enviaste essa grana? Eu não sei se acontece dessa forma. Na verdade, eu acho muito difícil acontecer. O que o texto está dizendo
não é que há uma mudança no saldo bancário, mas há uma mudança no coração do homem. A piedade com contentamento. O cara entendeu a sã doutrina e ele passou a viver a piedade de forma correta. Que aquilo de seguir a Cristo para ele é o que lhe traz alegria, gratidão, contentamento. É em Cristo a fonte de toda a riqueza dele. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de renda. Quando a gente lê o texto e ele vem dizendo desses caras que estão deturpando a sã doutrina e não entenderam nada, e aí observaram a piedade e sacaram que ela poderia ser uma fonte de lucro, aí ele reverte essa história dizendo, de fato. Então, ok, essa história acontece, mas com você, de fato, a história é que você tem que agir de forma diferente. De fato, eu não quero que você haja como esses perdidos, Timóteo. Eu não quero que você haja com esses caras que são idiotas, eles não entenderam nada, e estão deturpando tudo, e estão se perdendo na própria história. Eu quero de fato que você pense que é alguém não por aquilo que você possui, não porque você saiu de uma casa de um quarto e agora você está numa casa de 4 suítes. De fato, isso não tem a ver com a sua piedade, e nem com a fonte de contentamento. De fato, eu não quero que você encontre sentido na sua vida nas viagens internacionais que você faz. E aí você está tão realizado com isso que você não consegue nem mesmo andar nos lugares que você sempre sonhou em andar, sem tirar a foto e mostrar para todo mundo. É quase quadro a quadro, porque eu preciso expor a fonte do meu contentamento. Aonde está a minha satisfação? Como um triunfo, dizendo, eu conquistei o que eu queria. Eu cheguei no lugar aonde eu queria chegar. De fato, eu não quero que você encontre sentido na vida, no poder e influência que você conquistou, e por causa disso, naquilo que você vem realizando. Não são estas coisas, Timóteo, que você vai ensinar para este povo, dizendo, a fonte de contentamento é isso aí. Não, é na piedade verdadeira. E a piedade verdadeira, ela não leva a você ter coisas, mas a piedade verdadeira leva a você ser e não ter. A piedade com contentamento. Eu sou grato, eu sou feliz, eu sou realizado, eu tenho o que preciso. Eu não preciso das coisas para ser algo, mas eu sou independente das coisas, porque a minha piedade, ela é tão forte na minha vida, que ela é associada ao meu contentamento. Portanto, o que Paulo está ensinando a Timóteo, é que o cristianismo, o seguir a Cristo de fato, é verdadeiro, aonde você se realiza, e ser cada vez mais parecido com este Cristo, ser mais parecido com o seu jeitão, a sua forma de enxergar o mundo, a maneira como ele trata as pessoas, a maneira como ele é ser parecido com este Cristo, que de fato tem que ser a minha maior ambição, tem que ser aquilo que eu desejo. De fato, a piedade com contentamento é aonde eu vou encontrar a minha fonte de lucro. Piedade com contentamento, aquilo que eu sou, é que faz a diferença. E Paulo continua dando 5 características disso. O porquê é que a gente pode ser piedoso e contente, mesmo não tendo nada? A primeira coisa é que caixão não tem baú. Pois nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar. Nada podemos levar. Às vezes a gente está correndo, se matando, atrás de um monte de coisas, e essas coisas todas ficarão.
E se a gente é crente de fato, a gente sabe que vai ser arrebatado em deixar a casa para outro, deixar o carro para outro. Assegurado, gente. Não devemos colocar o nosso coração nas coisas que nos rodeiam, porque elas têm uma natureza temporal. Elas não vão durar para sempre, porque elas são passageiras, porque eu vou passar por isso tudo. Elas estavam aqui quando chegamos e continuaremos aqui quando partimos. Esse texto ele traz as coisas terrenas, e essas coisas nós não levamos nada. Mas é interessante que a gente sempre traz a seguinte frase para nós: nessa vida nós não levamos o quê? Isso é verdade? Quem acredita que isso é verdade, levanta a sua mão direita. Olavo, seja macho, você levantou, agora baixou. Quem acredita que isso é verdade, levanta a sua mão direita. Daqui a gente não leva nada. Alto, seja corajoso. Quem acredita que isso é mentira, levanta a sua mão esquerda. Não, eu não sou, esquerda é de gerar... Ok, pode ser a direita, levanta a mão direita. Que nesse mundo hoje em dia, usar determinadas expressões eu apanho pra caramba. Não, levanta a mão direita, por favor. Bem alto. A gente leva? Ok. A gente tem o costume de crer que a gente não vai levar nada disso. Mas Lucas, numa palavra do próprio Cristo, ele diz: por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Olha que coisa. Quando Paulo chega em Tessalonicenses, diz assim: sabe qual vai ser a minha alegria, a minha glória e a minha esperança quando Jesus Cristo voltar? Ele diz: vocês serão. Vocês serão. Portanto, essas coisas materiais vão ficar, mas a gente tem a capacidade de influenciar pessoas a passar a eternidade com a gente, com Cristo. E a gente tem que utilizar todos os recursos para isso. Todos os recursos. Então, quando ele está dizendo que o caixão não tem baú, não tem mesmo. Mas ele pode ter assento. E você talvez possa utilizar a sua vida para isso. A segunda verdade é que a vida simples é boa. Tendo o que comer e com o que vestir-nos, sejamos com isso satisfeitos. A gente vive numa cultura que isso aí é loucura. E a gente vive numa classe social que isso aí a gente não aceita de jeito, mas de jeito nenhum. E a nossa cultura e a nossa classe social exige cada vez mais e mais e mais e mais e mais dessa qualidade. O comer e o beber e o vestir tem que ser cada vez mais. Eu fico só no comer, desde que seja caviar. Eu caviar verdadeiramente não gosto, mas desde que seja picanha, mesmo o preço que está. Eu gostaria de viver comendo picanha. Da mesma forma como eu gostaria de viver, me vestir bem, desde que seja qual? Que vocês gostam, que é hype. Qual? Vocês não falam alto, né? Vocês compram tudo isso, vocês gastam uma grana nisso. Qual? Hering. Bando de hipócritas, né? O povo vive comprando, gastando e não sei o que. Qual? Brechó ali do Canudos. Coisa linda, coisa linda. O consumismo está da gente. E a fala é para a igreja. Para aqueles que estão dentro da igreja. Eles se contentem com o que você tem de comer e com o que vestir. Que esse seja também a fonte de satisfação de vocês. Desprendam-se dos valores deste mundo, vocês que não têm. E aí ele continua acrescentando, dizendo: foge que é laço. Os que querem ficar ricos caem em tentação
em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O dinheiro é ídolo, e ele é um ídolo muito forte. Jesus trabalha fortemente contra o dinheiro. A Bíblia nos ensina que não dá para servir a dois senhores, e o primeiro a relação é entre dinheiro e o próprio Cristo. Não dá para trabalhar com os dois na mesma esfera, porque você vai ter um que vai dominar sempre, e se você está pensando no dinheiro, tenha certeza absoluta que o dinheiro vai te dominar. E cada vez mais eu acredito nisso. Nos meus atendimentos eu tenho visto pessoas que têm construído impérios gigantescos e se tornaram reféns desses impérios. Aquilo que deveria promover liberdade os escravizou. Eles precisam continuar trabalhando, produzindo, fazendo para manter o que construiu. É loucura, é loucura. Os caras com muito dinheiro totalmente amarrados, escravos. O pessoal com muita grana, mas ainda assim vazio por dentro. Nada preencheu. Sentam na minha mesa chorando, angustiados de alma, porque não tiveram o que conseguiram, o que queriam, quando conseguiram o que desejaram. O dinheiro é um ídolo, e ídolo nós amamos, confiamos e obedecemos. Eu já disse inúmeras vezes aqui um caso de uma senhora que sentou na minha sala, e eu disse: se você colocasse a ponta do seu dedo no problema da sua vida, que se esse fosse resolvido, todo o restante da sua vida seria resolvido. Ela ajoelhou no chão, de mão para cima, aos prantos e berro, gritava: dinheiro, se eu tiver dinheiro, tudo na minha vida se resolve. O Deus dela está longe, aquele Deus que ela ama, mas não consegue nem ter confiança, porque ela não tem mais esse Deus, mas continua obedecendo a Ele, escrava dele. Gente com muito dinheiro, amando o dinheiro, confiando no dinheiro e se entregando no dinheiro. Mateus 13:22, ele é interessante. Ele diz da parábola do semeador, aquele que vai semeando a palavra e cai em determinados terrenos. E quando a semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Como a grana domina o coração. E o texto, ele traz uma afirmação forte: buscar a riqueza, desejar ficar rico, é certeza de cair em tentação, é certeza de morte, é certeza de destruição, é certeza de se desviar da fé e se atormentar com muitos sofrimentos. E essa é uma realidade tão forte nos nossos dias. Eu tenho visto casamentos aonde o marido, que é o principal provedor da casa, destrata a esposa em todos os níveis, numa agressão verbal, numa imoralidade sexual, longe da piedade com contentamento de fato. E eu vejo aquela mulher escravizada àquela situação, sem força de poder tomar qualquer ação, romper com tudo isso, porque está escrava da grana que vem do marido, não sabe como vai se sustentar. Eu tenho visto homens e mulheres que trabalham 14, 15 horas por dia atrás de maiores recursos para uma qualidade de vida melhor para a sua própria família, mas ele nem percebeu que a sua família está destruída e que ele está ali imerso naquela correria louca, atrás de lucros e lucros e lucros, para algo
que ele já nem tem mais. Que quando ele abre os olhos, o casamento se desfez ou os filhos se perderam. Eu vejo famílias que destroem uma vida inteira de unidade na hora que os patriarcas morrem e tem que dividir a herança. Eu tenho lidado com irmãos quebrando o pau por causa de dinheiro. E irmãos dentro da nossa igreja. Da mesma forma, como eu vejo amigos que rompem a amizade porque começaram um negócio juntos. E aí o dinheiro entrou em xeque, ou porque começou a ganhar muito, ou porque faltou, e aquela amizade se rompe por causa de um ídolo que eles amam, que eles dependem e obedecem. Eu vejo pessoas dentro da nossa igreja se degladiando, se odiando, abrindo processos um contra os outros por causa de dinheiro. Precisa ler 1 Coríntios 6, que é vergonhoso ir a um tribunal com liderança, juízes que não são cristãos, nomeiem entre vocês aquele que é mais simples, para que você se envergonhe de estar passando por tudo isso, porque o que está sendo envergonhado entre os não cristãos é o próprio Cristo pela atitude que você toma. Por que é que você não assume o prejuízo? 1 Coríntios 6. Foge que é laço. Você não tem dinheiro, a piedade com contentamento resolve. É a melhor pílula. Aprenda a viver piedosamente. Saiba viver com o que você tem. A quarta indicação é que existe uma solução para isso. A solidez do alicerce. Ordene aos que são ricos no presente mundo, e aqui ele está tratando agora com outro grupo. Até então ele estava tratando com aqueles que não têm grana nenhuma. Agora é com o pessoal que tem grana. Isso para nós é interessante, porque a Bíblia não trabalha o conceito de que a riqueza é um mal, que a riqueza é do diabo, que o crente tem que andar com nada, passar fome. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ela ramifica em vários males. E que isso é o problema. E não a riqueza em si. Porque inclusive a gente lê o texto de Lucas, que a riqueza é uma grande estratégia para nós, para alcançarmos pessoas para o reino. Então a riqueza em si não tem problema. Tem problema é dominar o nosso coração a tal ponto de crer que eu só serei feliz se eu a tiver. Aprenda a piedade com contentamento. Seja feliz com o que você tem. E o texto diz: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa salvação. Lembrando que 3 coisas nos dominam quando nós temos ídolos. Tiramos Deus e colocamos ídolos. O sexo pode ser um ídolo, a imoralidade sexual pode ser um ídolo, mas o dinheiro, ele é verdadeiramente um ídolo. A gente não vê o que a gente está discutindo agora nas rodas de oração. Eu quero orar porque estou desejando ser rico demais. Eu quero orar porque eu tenho dinheiro demais. A gente não vê isso, mas a gente vê: eu preciso orar por causa da imoralidade sexual. Eu preciso orar porque eu estou acessando o site pornográfico. Eu preciso orar porque eu estou com ódio de fulano. Mas a riqueza e esse desejo desse consumismo nosso material que domina o ser humano de forma tão grande, ele é tão sutil
e tão intrínseco na nossa cultura que a gente nem percebe. E às vezes nós estamos vendo isso dentro da própria igreja. Gente tão consumista, que a partir do momento que a igreja não me oferta o que eu quero, eu mudo de igreja. Não gosto mais do louvor. O André, meia boca. Ele só sabe falar a mesma coisa. Que Deus, 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 que Deus. Vai embora mesmo. Pinica, Satanás. Brincadeira, Luiz, viu? Não leva a sério, que essa não é a minha teologia. Senão terça-feira na reunião do presbitério eu vou ouvir. Qual é o conceito? 3 coisas que fazemos com o ídolo: amamos, confiamos e obedecemos. Ele começa dizendo: ordene aos que são ricos no presente mundo, não sejam arrogantes, não se orgulhem por causa da riqueza, não valorizem o poder que dá e o orgulho que alimenta a sua riqueza. Não seja conhecido por ser rico. Que essa não seja a sua identidade, mas a sua identidade está em Cristo. E que você seja conhecido por ser genuinamente um cristão que vive o cristianismo com contentamento. Que essa seja a sua identidade. Aquilo com que o pessoal associa quando está perto de você. Que eles nem vão para perto de você por causa que você tem grana, mas porque você tem Cristo. E é por isso que eu vou buscar o cara. É por isso que eu quero viver com o cara. É por isso que eu quero me aproximar do cara. Porque ele tem Cristo. Ele tem uma riqueza do qual eu não tenho, mas essa eu posso ter. E essa é fácil alcançar. Porque essa riqueza, foi ela que veio até mim e não eu fui até ela. Não foi pago com ouro ou prata a minha salvação, mas foi o precioso sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz que me deu o direito de ser rico. Rico em Jesus Cristo. E uma riqueza que me enche de contentamento. Não sejam arrogantes, não se orgulhem. O dinheiro pode nos dar um senso de superioridade e de autossuficiência. Não digam, a coisa se resolveu porque agora eu tenho dinheiro. Não digam, agora eu juntei tantos milhões, que agora eu posso sossegar a minha alma, porque o meu celeiro está completo. E a fala de Deus é louco. Se essa foi a fundamentação da sua esperança, essa noite pedirão a tua alma, e desta terra você lembra que caixão não tem baú, ela não vai valer nada na presença de Deus. Na presença de Jesus Cristo, hoje e eternamente, todos nós somos equiparados, ou verdadeiros cristãos, ou perdidos eternamente. Alguém que tem Deus como Deus, ou pessoas que criaram ídolos para si e ficaram amando, confiando e obedecendo e correndo atrás desse ídolo a vida inteira. Não sejam arrogantes, orgulhosos por causa da riqueza. Nem digam, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Essa é uma palavra que Moisés está dando ao povo em Deuteronômio, quando eles vão entrar naquela terra prometida, terra da riqueza, que manam leite e mel. Ele diz, vocês vão entrar, e não digam, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza, mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Não tem a ver com você, mas continua sendo tudo movimento da graça de Deus, tem a ver com quem Ele é e com o que Ele faz. Conosco tem a ver com aquilo que nós somos. Nós somos, de fato, cristãos. Essa é a nossa identidade.
O resto, o meio, é meio. É meio. Não traz certeza e garantia nenhuma. Segunda coisa, não ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Não alicercem o futuro de vocês na incerteza da riqueza. Pode entrar um presidente aí qualquer, de direita ou de esquerda, e que vai confiscar essa poupança toda, e você vai ficar com R$50. E toda a tua segurança caiu por terra. Toda a tua segurança está na ascensão do teu negócio. E o negócio vai indo bem. É um negócio de atendimento pessoal, que o pessoal vem na minha loja, no meu restaurante, não seja onde for, e o negócio está de vento em popa, até que entra a pandemia. Eu tenho grana, minha família tem grana, eu vou herdar tudo isso. Há uns dias atrás atendi uma pessoa que estava segura de tudo isso. Quando foi ver, um dos irmãos tinha aberto uma dívida gigantesca. E a herança já estava sendo totalmente consumida pela dívida do irmão. A incerteza das riquezas. Diz, olha, não ponham a sua esperança na certeza das riquezas. Hoje está ok, mas ele está falando de esperança, é coisa do futuro. Não ponham o que vocês têm hoje como algo que vai lhes garantir o futuro. Não ponham. Não ponham. Porque ninguém tem condições de confirmar nada o amanhã. Tanto não tem, que a falta de dinheiro nos gera ansiedade, medo, insegurança, que tem tudo a ver com as coisas do futuro e o que vai rolar no futuro. Não ponham. Não ponham. Lembra do texto de Moisés conversando com Deus, porque Deus estava bravo com o povo, porque eles tinham feito os bezerros de ouro, e Deus estava dizendo que aquela era uma nação de dura serviço, que ia acabar com todo aquele povo, que não aguentava mais aquele povo. E aí Moisés começa um diálogo, uma negociação com Deus, e até que Deus diz, ok Moisés, vamos fazer o seguinte, vocês vão herdar essa terra que manam o leite e o mel, terra boa, vocês vão ser ricos lá. E vão ser ricos, e eu estou garantindo isso, porque eu estou mandando um anjo na frente de vocês, e esse anjo, que faz parte do meu exército pessoal, o cara é um Jedi espiritual, ele vai destruir todo mundo aí na frente, pode ficar frio, tranquilo, vocês vão herdar, mas eu não vou com vocês. Cansei. Aí Moisés vira para Deus e diz, deixa eu conversar uma coisa com o Senhor. Então volta no projeto inicial de nos matar aqui no deserto, porque o Senhor está falando que vai nos dar a bênção, mas o Senhor não vai estar com a gente, então eu proponho algo contrário, mata a gente aqui. Porque é o fato de ter o Senhor no nosso meio que nos diferencia de todas as outras nações. Se a gente herda, fica rico, mas o Senhor não está no nosso meio, nós só somos uma nação rica como muitas outras. É até melhor ficar aqui no deserto pobre, mas com o Senhor no nosso meio. Então nos deixa aqui. Mantenha a gente aqui mesmo. Porque para nós, a nossa piedade é com contentamento. O que nos enche o coração é sem dúvida nenhuma o Senhor, e não as bênçãos. E não as bênçãos. E eu tenho aprendido, disse Paulo, a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver com muito e aprendi a viver com pouco, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. A gente estudou recentemente isso, né? Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso. Não, tudo posso é viver contente, com muito ou com pouco. E essa é a característica do cristão, gente. Essa é a nossa pegada.
Aonde está o seu Deus? Aí está o seu coração. Aonde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Você quer saber quem é o seu Deus? Procura o seu tesouro. Aquele que tem te dominado, aquele que tem controlado tudo o que você ama, tudo o que você confia e tudo o que você obedece. Identifica isso. E por fim, mais uma coisa diz: mas em Deus que tudo nos provê ricamente. A nossa esperança, ela não está nem em prata e nem em ouro, nas coisas que os ladrões roubam, ou que a ferrugem consome e destrói. A nossa esperança, a nossa alegria, ela é fundamentada num Deus, que é o Senhor de toda a riqueza. É nele que eu me fundamento. E Ele provê ricamente para a minha satisfação. Isso é bacana. Ele diz que a nossa satisfação, a gente vai ficar satisfeito em Deus. Lembra o que o salmista Davi diz no Salmo 23? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ou seja, o Senhor é meu pastor, tudo que eu preciso Ele está me provendo. E Ele provê ricamente. Por isso, o meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O resultado disso é que o meu cálice transborda. Os 10 mandamentos: o Senhor é o meu Deus e só a Ele eu cultuo, não criei nenhum ídolo para mim. Eu termino no 10º mandamento: eu não cobiço nada. Eu não preciso de nada do que os outros têm, porque o que eu tenho é suficiente. Porque o Senhor é o meu Deus, é o único Deus. Nada mais domina o meu coração, só Ele. Portanto, é isso aí. Eu vivo feliz com tudo que eu tenho. O argumento dos 10 mandamentos é te levar a isso. Lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir, e isso para a nossa satisfação. Não há problema nenhum com a riqueza, pelo contrário, o problema está no coração. Esse é o problema. O que é que te domina? Tá legal, André, mas como é que eu quebro essa história? O texto continua dizendo: ordene aos que têm grana, aos ricos, mas isso não quer dizer que aos pobres também não deva ser aplicado a mesma coisa. Ele está dizendo que pratiquem o bem. O que significa praticar o bem? Sejam ricos em boas obras. O que significa fazer boas obras? Eu atravessar uma pessoa de mais idade, na faixa aqui fora, depois do culto, segurando na mão dela e dizendo: vamos, eu te levo até o carro. Isso é boa obra? No contexto aqui, ele explicita mais. Ele diz: sejam generosos e prontos a repartir. Sejam generosos. Aquilo que vocês repartem, repartam. Interessante, porque muita gente, quando vem conversar com a gente, a nossa igreja, pergunta assim: mas vocês não falam de dízimo? Vocês não passam a sacolinha? Vocês não têm essa preocupação? Não. A gente não tem. Mas vocês não deveriam fazer isso? Por quê? Não. Porque a gente precisa aprender a dar os 10%. Falei: ok. Me ensina que a gente tem que dar os 10%. Porque o dízimo era para aquele povo do Velho Testamento que dava os 10%, mas eles não tinham a revelação que a gente tem hoje. Quem é Jesus Cristo? E o Deus que supre tudo o que nós precisamos. O próprio Deus que disse que não dá para a gente servir a 2 senhores. Portanto, se a gente entra no Novo Testamento, o desafio é muito maior. Não são 10%, é bem mais. Você tem que crescer, desapegando isso do seu coração, dizendo: eu vou ser generoso, porque é isso o que Deus pede de mim.
e eu estou sempre pronto a repartir. Ele continua dizendo: e dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Sabe o que eu acho? A impressão que me dá aqui é que às vezes a gente está tão imerso nesse mundo de consumo, achando que aquilo que a gente está conquistando, que a gente está juntando, aonde nós estamos estabelecendo todas as nossas fontes, firmezas, seguranças e assim por tudo, vão nos dar a garantia não só hoje, mas também para amanhã, inclusive para a eternidade. Porque muita gente chega para mim dizendo: se eu chegar na porta do céu e Deus perguntar entre os erros e acertos, eu ajudei muita gente financeiramente. É como aquele cara que entra no Museu de Arte Contemporânea, lá nos Estados Unidos, e ele começa a ver aquelas quadros de pintores muito famosos, só que ele entrou, passou por um nível de segurança, detector de um monte de coisas, guarda gente nas salas, aí ele começa a olhar e diz: olha, esse quadro, a Mona Lisa, agora é meu, eu tiro e coloco debaixo do braço. Olha, esse outro quadro é meu, esse é meu. E ele vai andando no museu com aquele mundaréu de quadros que valem uma fortuna debaixo do braço, crendo que eles vão poder sair dali com aquela fortuna. Eles vão poder sair dali, mas na hora que tentar passar por ali é prisão eterna. Não sai. A ilustração é simples, mas a impressão é verdadeira. Muitos de nós estamos vivendo agora, carregando esse mundaréu de obras de arte debaixo do braço, achando que nós estamos os seguros no agora, mas isso não dá garantia nenhuma. Pelo contrário, o que nós temos que aprender: aquele que furta, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, para ter com que ajudar aquele que passa necessidade. Isso é a piedade com contentamento, um cristianismo sério. Antes eu roubava, agora eu não roubo mais. Antes o meu coração estava pego nessas riquezas todas, e eu era um ladrão. Mas agora a minha identidade mudou. Eu não sou mais um ladrão. Agora eu sou um cristão. Eu vivo um cristianismo sério, um cristianismo com contentamento. Então eu vou agora trabalhar, porque eu preciso de recursos para ajudar quem precisa. Porque como Paulo está ensinando Timóteo a ensinar, nós fazemos parte da igreja, e a igreja tem que viver com estas marcas. Dentro da igreja a gente reparte o que tem, porque o pão é nosso de cada dia. Dentro da igreja há o partilhar dos bens, dentro da igreja a conexão de valores, dentro da igreja aqui nós vivemos de acordo com que a necessidade do outro é minha também. Portanto, é na igreja que eu pratico essas coisas. É entre irmãos que não pode acontecer, porque nós seremos conhecidos por este amor. Este amor como a igreja primitiva fazia: a gente vende o que tem para que ninguém entre nós tenha necessidade. Porque essa tem que ser a minha marca. Nada me domina a não ser o próprio Cristo. Nada me apega a não ser o próprio Cristo. Eu posso inclusive ofertar bastante, porque no meu Deus não é isso. Eu estou desprendido, e toda vez que eu oferto, eu estou dizendo: você, dinheiro, não domina o meu coração. Muito pelo contrário, quem me domina é Cristo, que me pediu para fazer isso, e eu livremente, espontaneamente, eu faço.
eu ajudo, eu contribuo, eu carrego o outro, porque é isso que Cristo nos chama, é dessa forma que Cristo nos chama. E os meus atendimentos, os meus aconselhamentos, eu tenho pensado sempre assim: como é que eu posso terminar essa conversa ensinando a pessoa a orar de acordo com aquilo que nós conversamos e ela identificou que ela precisa trabalhar na vida? E eu quero te ensinar um texto de Provérbios 30, 8 e 9, que é uma oração. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Eu não quero ser identificado por uma outra coisa que não seja um cristão verdadeiro. Falsidade e mentira não me dominam. Não é isso que eu sou. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Do contrário, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria: quem é o Senhor? Eu trocaria de Deus. Quem busca a riqueza encontra esse tormento. Ou ficaria pobre. E aí sim, eu viria roubar, desonrar assim o nome do meu Deus. A minha identidade seria manchada. Eu quero que o Senhor me dê o que o Senhor entende que é suficiente. Porque eu dependo do Senhor. O ser cristão é ser aquele como Cristo. E é isso que eu quero ser. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que o Deus, que é dono de toda a riqueza, abençoe ricamente a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.